A Primeira Guerra Mundial, um conflito de escala e brutalidade sem precedentes, eclodiu em 1914, alterando para sempre o curso da história humana. Foi uma guerra que vinha se formando há décadas, alimentada por uma complexa interação de fatores que criaram um barril de pólvora de tensões na Europa. O nacionalismo, uma força poderosa nos séculos XIX e início do XX, fomentou uma intensa competição entre as nações europeias. Cada estado buscava afirmar seu domínio, expandir seus territórios e provar sua superioridade sobre seus rivais. O imperialismo, a busca por colônias ultramarinas, exacerbou ainda mais essas rivalidades. A corrida pela África e Ásia criou novos pontos de atrito, transformando o mundo inteiro em um tabuleiro de xadrez para as potências europeias. À medida que as nações competiam pelo controle de recursos e mercados, elas formaram uma complexa teia de alianças, cada uma prometendo defender a outra em caso de ataque. Esse sistema de alianças, que visava impedir a agressão, acabou tendo o efeito contrário, transformando um conflito local em uma conflagração global. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria por um nacionalista sérvio em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, forneceu a faísca que acendeu o barril de pólvora. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, emitiu um ultimato à Sérvia, exigindo satisfação pelo assassinato. A Sérvia, apoiada pela Rússia, recusou-se a cumprir todas as exigências da Áustria. O sistema de alianças entrou em ação, arrastando uma nação após a outra para o conflito. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França, enquanto a Grã-Bretanha, ligada por suas obrigações de tratado com a Bélgica, declarou guerra à Alemanha depois que as tropas alemãs invadiram a Bélgica neutra para chegar à França. Em questão de semanas, a Europa estava mergulhada em uma guerra que ceifaria milhões de vidas e deixaria uma marca indelével no século XX. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand foi meramente o gatilho que desencadeou uma reação em cadeia. As causas subjacentes da guerra eram muito mais profundas, enraizadas na complexa teia de nacionalismo, imperialismo e alianças que caracterizava a política europeia nas décadas que antecederam 1914. A guerra, quando finalmente chegou, não foi um acidente ou um erro de cálculo, mas o culminar de um longo e trágico processo que tornou o conflito quase inevitável. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito diferente de qualquer outro, caracterizado por sua escala, brutalidade e inovação tecnológica sem precedentes. Na frente ocidental, um trecho de trincheiras de 600 quilômetros que ia do Canal da Mancha à Suíça, milhões de soldados se viram presos em um impasse mortal. A guerra de trincheiras, uma nova e terrível forma de combate, emergiu como a característica definidora da frente ocidental. Soldados de ambos os lados cavaram elaborados sistemas de trincheiras, protegidos por arame farpado, metralhadoras e artilharia. Os ataques eram frequentemente recebidos com fogo devastador, resultando em baixas horríveis para ganhos mínimos. A Batalha do Somme, travada em 1916, exemplificou os horrores da Guerra de Trincheiras. As forças britânicas sofreram mais de 57 mil baixas apenas no primeiro dia, mas a batalha se arrastou por meses, conseguindo pouco além de aumentar o número de mortos já impressionante. Enquanto a frente ocidental permanecia em um impasse, a frente oriental era caracterizada por uma guerra mais fluida e dinâmica. Grandes distâncias, condições climáticas adversas e o tamanho dos exércitos envolvidos tornaram a guerra de trincheiras menos comum na frente oriental. A guerra também se espalhou para além dos campos de batalha da Europa, envolvendo grande parte do mundo em sua violência. O Império Otomano, aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria, lutou contra a Rússia, a Grã-Bretanha e a França no Oriente Médio. O Japão, aliado da Grã-Bretanha, tomou as colônias alemãs na China e no Pacífico.
Os Estados Unidos, inicialmente neutros, foram arrastados para o conflito em 1917, depois que submarinos alemães atacaram repetidamente navios americanos que transportavam suprimentos para a Grã-Bretanha e a França. A Primeira Guerra Mundial finalmente chegou ao fim em 11 de novembro de 1918, quando a Alemanha, diante da derrota iminente, assinou um armistício com as potências aliadas. A guerra havia deixado a Europa devastada, tanto física quanto psicologicamente. Milhões de mortos impérios desmoronaram e a velha ordem foi destruída. Após a guerra, as potências aliadas vitoriosas se reuniram no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, para negociar um acordo de paz. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, encerrou oficialmente a guerra, mas também plantou as sementes de futuros conflitos. A Alemanha, culpada pela guerra e sobrecarregada com pagamentos de reparações paralisantes, sentiu-se humilhada e ressentida. O tratado também redesenhou o mapa da Europa, criando novas nações, mas também deixando muitas minorias étnicas isoladas dentro das fronteiras de estados hostis. Os impérios austro-húngaro, russo e otomano, outrora grandes potências, entraram em colapso sob o peso da guerra. A dinastia Habsburgo, que governou a Áustria-Hungria por séculos, foi deposta, e o império foi dissolvido, substituído por uma colcha de retalhos de estados novos e frequentemente instáveis. A dinastia Romanov na Rússia teve um destino semelhante, derrubada na Revolução Russa de 1917 e substituída pelos bolcheviques, que estabeleceram a União Soviética. O Império Otomano, há muito em declínio, foi desmantelado e grande parte de seu território foi dividida em mandatos administrados pela Grã-Bretanha e França. O colapso desses impérios criou vácuos de poder e levou a novos conflitos e tensões nos anos seguintes. Seção 4. Das cinzas, totalitarismo, depressão global e a inevitável Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo e duradouro no curso do século XX. A guerra destruiu a velha ordem, minou os valores tradicionais e criou um clima de incerteza e medo que permitiu o florescimento de ideologias extremistas. Regimes totalitários, prometendo ordem e estabilidade em um mundo enlouquecido, subiram ao poder na Alemanha, Itália, Japão e União Soviética. A economia global, já enfraquecida pela guerra, mergulhou na Grande Depressão na década de 1930. A depressão exacerbou as tensões sociais e políticas existentes, alimentando a ascensão de movimentos extremistas e abrindo caminho para outro conflito global. A Liga das Nações, criada em 1920 com o objetivo de prevenir futuras guerras, mostrou-se impotente para impedir a crescente agressão das potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. O fracasso da Liga das Nações em abordar as causas subjacentes da Primeira Guerra Mundial, particularmente as questões do nacionalismo e do imperialismo, contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O mundo assistiu horrorizado à história se repetir, culminando em outro conflito global devastador que ceifou milhões de vidas. Seção 5. Mundo refeito. O legado duradouro da Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da humanidade, marcando o fim de uma era e o início de uma era nova e incerta. A guerra destruiu impérios, remodelou a paisagem política da Europa e do Oriente Médio e inaugurou uma era de inovação tecnológica que transformaria a guerra para sempre. É impossível exagerar a importância da Primeira Guerra Mundial, um conflito que continua a moldar o mundo em que vivemos hoje. O legado da guerra é complexo e multifacetado, uma tapeçaria tecida com fios de triunfo e tragédia, progresso e destruição. É um legado que nunca devemos esquecer, pois serve como um lembrete constante da fragilidade da paz e da importância da diplomacia,
compreensão e cooperação em um mundo que ainda luta com as consequências de conflitos passados.